Como eu ganho dinheiro para viajar tanto? Como eu viajo o mundo há 3 anos e ainda continuo viajando mais? Como eu faço dinheiro online? Como que eu morei em lugares como Suíça, Inglaterra, Turquia e agora estou há 1 ano na Ásia sem voltar para o Brasil e o meu dinheiro não acaba? Como que eu economizo? Como que eu vivo? Como que eu me alimento? Essas são as maiores perguntas que eu recebo aqui nas redes sociais sobre a minha vida nômade aí, quase 3 anos de vida nômade, muita coisa já aconteceu, eu já fiz muita coisa para ganhar dinheiro e também como eu comecei, vai ser tudo isso que eu vou falar agora nesse vídeo para você. Eu vou abrir o jogo, cara, eu vou abrir o jogo de finanças e eu espero que se você quer viver uma experiência como essa, de nomadismo digital, de viajar pelo mundo, de mochilar, seja qual seja a sua intenção, eu espero realmente que esse vídeo aqui seja bem completo e te ajude bastante. Inclusive, é um formato de vídeo que eu quero fazer aqui no canal. Estou aqui tomando café agora, estou em Bali, na Indonésia, na região de Ubud. Essa é a varanda do meu quarto, né? Do meu quarto, que inclusive é um quarto muito confortável, que eu paguei bem pouco, depois eu até posso falar para vocês, para ficar aqui. E esse tipo de vídeo é o que eu quero fazer também uma vez por semana, vlogs e esse tipo de vídeo aqui mais papo reto, falar sobre nomadismo, falar sobre trabalho online, mostrar para vocês realidades, quebrar algumas crenças que as pessoas têm sobre essa vida viajando e esclarecer o máximo possível. Desde que eu comecei a produzir conteúdo, eu tinha um objetivo: ser o mais sincero e mais transparente possível, quebrar a ilusão das redes sociais. E esse é o meu objetivo. Vou comer o meu cafezinho e vamos começar o vídeo. Então, antes da gente começar esse papo, eu queria pedir desculpa caso o galo cante aqui atrás, o cachorro lata, alguma senhora grite, porque enfim, eu tô aqui numa pousada, né, um homestay, que é um modelo de hospedagem. Aí o galo aí, ó, ele não para de cantar, ele canta até meia-noite assim. E assim, quase inevitável não fazer barulho, espero que não atrapalhe o papo da gente. Mas vamos mandar real, sem enrolação. Separei alguns tópicos aqui pra gente falar. Primeiro, eu tenho que falar um pouco, quando eu for falar, né, de viagem, eu tenho que falar um pouco ali de como eu comecei. Caso você caiu de paraquedas no vídeo, eu era advogado, fui advogado por 6 anos, praticamente, mas ali 5 anos de faculdade, foram quase 12 anos ali destinados à advocacia. E em 2020, em 2019 eu comecei ali a estudar marketing, publicidade. E já em 2020 eu comecei a trabalhar com marketing e já comecei a ganhar um pouco de dinheiro. Só que o que aconteceu? Eu era advogado e de advogado já com 4, 5 anos para você ir para marketing, estagiário de marketing, que eu comecei, tive que começar de baixo. O meu salário diminuiu bastante, eu comecei a ganhar, sei lá, eu tinha 7, 8, 7 mil reais e comecei a ganhar na época ali em torno de 500, que era como estagiário, então era muito pouco. Como é que eu ia viajar ganhando isso? Só que depois da pandemia, né, boa parte dos trabalhos começaram a ser online e a advocacia da mesma forma. Em tese, a maior parte da advocacia era você ir atrás de cliente, você tentar... não dá, velho, é Ásia. Às vezes as pessoas passam gritando, é moto, enfim, é Ásia. Mas vamos lá, como eu estava falando, então eu deixei de ser advogado para trabalhar como estagiário de marketing. E já em 2020 eu plantei ali na minha cabeça que queria ser nômade digital. Só que eu precisava de dinheiro, juntar um dinheiro, né? A famosa reserva de emergência, é aquele dinheiro que ele tá na sua conta para emergência, para coisas que aconteçam. Você vai tirando de pouquinho, vai repondo depois. É importante sempre ter essa reserva. E eu sou um cara muito seguro, eu tinha muito medo de viajar e meu dinheiro acabar. E eu, caraca, e agora? Eu vou fazer o quê? Pô, vou voltar pro Brasil, vou pedir dinheiro pra minha família pra voltar pro Brasil, vou voltar sem nenhum tostão.
Graças a Deus isso nunca aconteceu, nunca precisei pedir um centavo para ninguém. E é aí que entra a questão do trabalho online, né? Eu precisava de um trabalho que fosse 100% online. E na época, ser advogado não entrava na minha cabeça. Como trabalho online, ainda mais onde eu trabalhava em uma área que muitos clientes vinham do interior, aquela área ali previdenciária, trabalhista. Então tinha que arrumar uma profissão que seja 100% online. Eu precisava juntar dinheiro e eu precisava, antes de viajar, já ter uma profissão ali online. O que é que eu fiz para fazer isso? Bom, uma jornada de 2 anos. Primeiro, eu topei um trabalho como advogado ali, em que era 100% online. E aí eu fui levando as duas profissões. Comecei como estagiário, depois já fui contratado por uma agência de publicidade, ali, de marketing, para ser social media. Então comecei como social media porque era mais fácil, tinha mais opções. E aí eu fui trabalhando com duas opções, né? Trabalhei como social, trabalhei como advogado durante 2 anos e juntando dinheiro e tentando chegar em um valor bom de reserva de emergência, né? Que não seja, porque assim, muita gente fala, reserva de emergência é só passagem de volta, caso der merda, caso der um problema, volta para casa. Não, cara, bota a reserva de emergência aí 6 meses, digamos que você gaste viajando aí 3 mil reais, né? Você faz aí na sua cabeça, cara, eu vou gastar uns 3, 4 mil reais viajando. Você faz a reserva ali como se tivesse 6 meses de recuperação. Isso é até para quem não viaja também, né? Você ter uma reserva de emergência é muito bom em casos, problemas familiares, problemas com você. E viajando, problemas podem acontecer a todo momento. Tanto que eu gastei boa parte da minha reserva de emergência, assim, mais de 80%. Ainda tem, fui repondo, mas eu gastei boa parte. Isso é uma coisa que eu vou falar para vocês depois. Um erro que eu cometi, né? Erros que eu cometi que foram muito grandes. Enfim, eu juntei dinheiro, juntei ali na reserva, cheguei a juntar quase 50 mil reais para viajar e tinha um trabalho online. Consegui ali os meus primeiros clientes de social media, consegui 3, 4 clientes e ali quando eu vi que tinha uma renda, reserva de emergência, e eu conseguia ter uma renda, fechei contratos ali que eu já sabia que seriam contratos ali de 4, 5, 6, 7 meses, até um ano. Tem clientes que ficaram comigo 2 anos. Contratos longos, poxa, agora dá para viajar. Então me lancei a viajar lá em 2023. E aí eu cometi um pequeno erro ali já nisso, né? Eu acho que eu mudaria essa rota. Eu sempre fui apaixonado pela Inglaterra, sempre tive vontade de morar em Londres. Eu acho que esse desejo foi mais forte do que a razão. Eu agi com o coração e menos com a razão. Eu fui para um lugar muito caro, Londres era muito caro. O que é que eu fiz para economizar? Obviamente eu não teria condições de pagar. Nenhuma pessoa rica no Brasil não tem condições de passar 5 meses em Londres pagando um absurdo que é um aluguel em Londres. O que é que eu fiz? Um voluntariado. Fui voluntariar em Londres. Trabalhava por 5 horas em troca de hospedagem. Cara, muito simples, não tem segredo, não tem hack, não tem nada. Trabalha 5 horas de troca de hospedagem. E em outro período, em outras 4 ou 5 horas, eu trabalhava com os meus clientes. O bom era que durante o horário inglês, né, enquanto todo mundo estava dormindo no Brasil, eu peguei um turno da manhã, eu trabalhava pela manhã, enquanto o pessoal acordava no Brasil, eu já estava acordado trabalhando. Então foi basicamente assim que eu fiquei os meus primeiros meses, com os meus clientes, voluntariando e com a reserva de emergência ali até então intacta. Que eu mexi na reserva de emergência para comprar um computador novo. O meu computador é muito velho, ruim. Então eu mexi na reserva de emergência. Não deveria ter feito isso. Erro. Você não está ali nos primeiros meses de viagem, já quer trocar de computador. Foi um erro grave, né? Não mexe em reserva de emergência. Dava para ter continuado com o meu computador, mas como eu vi a oportunidade ali por Londres, pelo computador, era um computador semi-novo, por estar mais barato, que no Brasil eu gastaria muito mais, acaba que você criando desculpa para si mesmo para comprar, mas não era para ter mexido na minha reserva de emergência. A reserva de emergência ela tem que ser para emergências e comprar não é emergência, cara. E durante esses 5 meses que eu fiquei em Londres, eu lembro teve um mês que eu gastei pouquíssimo dinheiro, eu saí muito pouco, estava mais focado ali em estar trabalhando no voluntariado e tentando estudar também, até porque eu só tinha ali
pouco tempo de carreira, eu tive pouco tempo de estudo. E eu cheguei a gastar por mês em Londres algo em torno de R$ 3.000. R$ 3.000, cara, não é muito. Você pensa, nossa, R$ 3.000 em Londres a maioria dos lugares que eu ia em Londres era parques, eu saía com as pessoas lá do hostel que eu voluntariava, às vezes encontrava algum amigo brasileiro, às vezes ia tomar uma cervejinha nos barzinhos mais baratos, onde custava lá 2 libras, 3 libras, bebia 3, 4 cervejinhas, não ia pra balada, pra festa, gastar dinheiro muito com entrada. Isso é, cara, você começar a viajar, se impressionar com tudo, agora eu vou badalar. Não dá, cara, não vai dar. Então fazia isso, ia pra parques, gastava um pouco do dinheiro. Algum dos voluntariados, né, davam. O primeiro voluntariado que eu fiz em Londres, ele dava alimentação completa, então eu consegui economizar bastante. Já o segundo não, então eu tinha que almoçar e jantar ali, eu tinha que fazer minha própria comida. Então gastava uma boa parte no mercado, gastava uma parte com transporte para ir conhecer alguns lugares. Em Londres tem um transporte bem caro, então cheguei a gastar aí R$ 150 por mês aí com transporte. Cheguei a tentar fazer viagens curtas. E assim eu fui, né, nos outros lugares. Passei por vários países da Europa. E claro, para conhecer tantos países da Europa, eu não voluntariei em todos os países que eu passei, certo? Não voluntariei em todos os países. Alguns países da Europa eu só passei. E nesses países em que eu só passava, obviamente eu gastava mais. Então eu sempre me preparava. Por exemplo, de Londres, depois de Londres, eu fui voluntariar novamente na Polônia. E para chegar na Polônia eu passei pela Alemanha, eu passei pela Holanda, eu passei pela República Tcheca, então eu passei por uns 4 países, e em todos esses 4 países gastando dinheiro. Só que ali 1 mês, 2 meses antes de viajar, antes de sair de Londres, eu já me planejei para fazer essa rota. Eu passei pela França, passei por Paris. E claro, com o trabalho online ali, equilibrando as minhas contas, ganhando ali em 3, 4 mil reais. E aí eu fui evoluindo, continuando atrás de clientes, ganhando mais, tentando outras formas de renda. Mas sempre o meu foco principal era prestar serviços. E aí tá um erro muito grande que eu cometi. E é o erro que eu acho que muito viajante assim comete, é que quando você chega ali na Europa, voluntariando, aí você tem contato com os europeus que vivem outra realidade, que não é a sua realidade. Os caras estão, sei lá, eles têm aquele tal do gap year, que é o ano que eles passam sem fazer nada, só viajando o mundo. Eles vivem outra economia, eles têm oferta de trabalho à vontade. E aí você meio que acaba se contagiando, né? Eu lembro que eu estava num hostel em Tallinn, na Estônia, voluntariava, e eu tentava trabalhar e não dava, porque era um tipo de hostel mais social, e as pessoas queriam estar o tempo todo conversando, e aí vamos para um barzinho, aí vamos dar uma volta. E assim, cara, não é um ambiente bom para você evoluir. Eu não conseguia estudar, eu não conseguia captar cliente, eu não conseguia ter uma rotina de captação, uma rotina de produzir conteúdo para ter mais dinheiro, para ganhar. Eu não conseguia, porque não dava. Né? Eu tava na Europa, a Europa era caro e, cara, esse foi o maior erro que eu cometi durante a minha viagem. Tá, tudo bem, tava viajando, produzindo conteúdo, mas, cara, eu não queria viver um sabático, eu precisava, eu já tinha 33 anos, então eu tinha uma carreira e eu queria crescer uma carreira, eu era iniciante numa carreira. Eu deixei a carreira de advogado para trabalhar com isso e aí eu vou jogar fora e, sei lá, comecei de baixo e eu vou ficar crescendo lentamente, não. E aí eu acho que esse erro eu cometi, né, de não conseguir evoluir, não conseguir trabalhar mais, assim, eu trabalhava o básico. E aí o que é que acontece? Quando você empreende, no caso eu tinha uma agência de social media, de estratégias digitais, quando você empreende, cara, se você não ficar atrás de cliente, os clientes vão embora. A vida média de um cliente para um serviço de marketing é de 1 ano. Se o cara fica contigo 1 ano, pô, você já está no lucro. Tem gente que troca de agência de 3 meses, de 2 em 2 meses. Então, se você não ficar atrás de mais clientes, o seu valor não vai aumentar. Você vai acabar uma hora ou outra tendo que mexer na reserva de emergência, porque uma hora ou outra você quer fazer
é uma experiência nova, você quer gastar um pouco mais, então vai acabar mexendo. E eu mexi bastante e não repõe, o valor não vem. E aí tudo bem, nossa, Rogério, mas você viveu muito, foi 1 ano e 2 meses ali que eu fiquei na Europa. Foi, mas, cara, eu não cometeria esse erro novamente, né? Eu manteria uma disciplina de estar trabalhando, de estar atrás de cliente, de estar evoluindo. Porque assim, tá viajando, mas evolui também na tua profissão, não deixa o tempo parar. Então acho que isso foi um erro que eu cometi. Outro erro que eu acho que é um erro, na verdade não foi um erro, mas uma escolha que eu cometi foi ter ido para a Europa, e eu já falei isso, ter ido para Londres, uns lugares caros, porque se eu tivesse vindo para a Ásia antes, eu poderia, obviamente, eu ia estar vindo para um lugar muito mais barato, onde eu poderia ficar 1 mês, 2 meses, 3, 1 ano, 2 anos viajando. Posso ficar 2 anos viajando na Ásia, o que eu fiquei 1 ano na Europa, ou 3, viu? E isso me dá mais conforto, porque eu poderia até ficar na Ásia sem fazer voluntariado. E se você não faz voluntariado, como a Ásia é mais barata, você fica na Ásia sem fazer voluntariado. E trabalhando online, ganhando ali 5, 6, 7 mil reais. E vai sobrar tempo, ao invés de você gastar 5 horas voluntariando, que tá, voluntariar é legal para economizar, mas cara, voluntariar é para começar. Não é o objetivo final. O objetivo final é você ter uma renda online que te mantém viajando e que te dá conforto. Voluntariar é quebra-galho. Só isso. Para você iniciar, para não ficar parado em casa e para você iniciar nessa vida e viver experiências e ir crescendo. Pronto, na minha opinião, é isso. Então, se eu tivesse vindo para a Ásia, não voluntariando, eu poderia ter mais tempo, teria ali 5, 6 horas por dia, porque tem voluntariado que chega a ser 6 horas por dia, então é muito tempo, dependendo do serviço que você faz. Cara, você fica cansado, às vezes é um serviço manual. Eu lembro que tinha hostel que eu tinha que trocar várias camas e subir desse escada, subir desse escada. Depois de 6 horas trabalhando, eu comia e, cara, não tinha cabeça para estudar, para sentar, às vezes para trabalhar, né? Então, saindo do voluntariado, você tem mais tempo para estudar, tempo para se profissionalizar, tempo para ficar captando cliente, tempo para investir em outros projetos, criar conteúdo, lançar um curso, uma mentoria. Então você tem tempo. Então eu acho que agora, depois desse tempo todo, eu teria vindo primeiro para a Ásia ao invés da Europa, assim, sem sombra de dúvidas. Nem me importaria tanto com essa contagem de país que eu tenho agora, porque boa parte deles foram na Europa, países pequenos que você vai fazendo ali em poucos dias. E esse eu acredito que é um erro também que eu cometeria. Então, se eu fosse começar a viajar hoje, começaria pela Ásia, sendo nômade, com um trabalho online, e aí você vai começando aí 3, 4 mil reais, 5 mil reais, você consegue. Tailândia, Vietnã, até mesmo aqui em Bali, você consegue. Fica em hostel, economiza, come barato, e aí você vai aproveitando o tempo que você tem para escalar. Até questão de produzir conteúdo também, eu poderia ter crescido mais o meu conteúdo aqui na Ásia com mais tempo. E eu acho que isso é um erro que eu cometeria. Mas, no geral, a maior parte da minha, e até hoje, né, do meu rendimento bruto aqui, vem da prestação de serviços. Mas agora eu estou testando uma coisa nova. E eu até convidar vocês, né? Eu estou trabalhando agora, estou iniciando um projeto de produzir, né, de fazer dinheiro online com infoprodutos, né, low ticket. Por que low ticket? Porque são produtos baratos, que geralmente a barreira de compra das pessoas é muito pouco, então eles vendem mais fácil, você não precisa convencer tanta pessoa para vender, você não precisa investir tanto aí, para quem entende de marketing, investir em tráfego, né, anunciar para um produto, para produtos assim, é bem mais fácil, investir em estrutura é bem mais fácil, então é uma excelente forma de começar no mercado digital, a começar a empreender digitalmente, sem gastar muita grana. E assim, você gasta em tráfego ali 400, 500 reais, se não der certo, beleza, tranquilo, é melhor do que você gastar 5, 10 mil e investir, e aí dá errado, e aí você tem um prejuízo maior. E eu tô começando isso, eu tô compartilhando lá no perfil do Instagram, vou deixar o perfil aqui, o link do perfil aqui também, se você quiser entrar na minha comunidade gratuita do WhatsApp também, tô compartilhando, porque no Instagram não dá para colocar tudo nos vídeos, eu compartilho lá na comunidade mais detalhes sobre essa criação desse produto, sobre quanto que eu vou lucrar. A meta é bater 10 mil reais em 30 dias, e aí é o melhor dos mundos, né?
é o melhor dos mundos. Sair da prestação de serviço, por quê? Mais liberdade, mais tempo livre. Quando você para de prestar serviço, você não vende a sua hora para uma agência, para um patrão, para um cliente. Cara, é você rodar os seus produtos, entrar todo dia ali, 4 horinhas por dia, 5 horinhas por dia, no máximo, otimizar o que tiver que otimizar, ver quanto que está vendendo, melhora a campanha, melhora a... Esse é o melhor dos mundos para quem quer trabalhar online, para quem quer ser nômade digital. Então entra na minha comunidade, vou deixar aqui o link da comunidade. Espero que esse vídeo tenha esclarecido bastante coisa para vocês, principalmente de como fazer esse dinheiro online, de como viajar o mundo e mostrar que é possível sim você viajar o mundo com o trabalho online. E assim, não é só possível, como para mim é a melhor forma. Eu acho que 90% do Brasil não tem privilégio de tirar um ano sabático. E se eu estou falando com você e você não tem esse privilégio, então a gente está junto nessa, porque eu nunca tive esse privilégio. Eu tinha que ter um trabalho para me manter realizando esses sonhos, que é, como por exemplo, estar aqui em Bali, na Indonésia, com esse galo cantando atrás de mim. Então, se esse vídeo ajudou, espero que tenha ajudado, cara, se inscreve no canal. Vou fazer outros vídeos, quero fazer um vídeo por semana nesse estilo aqui, bate-papo, sincero e real. E outros vídeos como vlog. Se inscreve no canal, meta de bater 1000 inscritos. Não tenho nem uns 500 agora, mas tá, tudo bem. Bastante tempo que eu não posto, passei 4, 5 meses sem postar, sem ter sequência. Agora eu vou postar toda semana vlog e esse vídeo aqui. Se inscreve, deixa um comentário, é muito importante, mais importante ainda pra mim do que se inscrever, é saber o que é que vocês estão achando, se eu tô agregando alguma coisa na vida de vocês. Porque sem isso, pra mim, não faz sentido produzir conteúdo. Valeu, a gente se vê no próximo vídeo, de qualquer lugar do mundo, eu não sei. Um abraço aí do seu nômade digital favorito.